Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e com a sua família. Corpus Christi. Você sabe o que de fato significa Corpus Christi? Muitas vezes a gente sabe que é um feriado religioso, mas nem sempre sabemos o significado. Por que nós estamos celebrando esse feriado de Corpus Christi? Para melhor entendermos, é necessário que nós voltemos na instituição da Eucaristia. A Eucaristia foi instituída na Quinta-feira Santa, véspera da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi retratado na Carta de São Paulo aos Coríntios, na seguinte forma: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, é o cálice do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Vejam bem que, ao celebrar essa última ceia, Jesus não disse: isto parece com o meu corpo, isto simboliza o meu corpo. Ele diz para os apóstolos que isto é o meu corpo. Então, veja bem como que isso foi sendo passado. Ali Jesus já deu essa certeza que é o meu corpo. Mas, mesmo assim, persistia algumas dúvidas quanto a isso. E isso começou a ser refletido e analisado através de uma freira na Bélgica, chamada Juliana, hoje Santa Juliana, que teve visões sobre uma lua cheia, um formato de uma lua cheia, cujo centro era escuro. E durante anos ela foi tendo essas visões repetidamente e ela pedia a Jesus Cristo, pedia a nosso Senhor Jesus Cristo que revelasse o que significava esse sonho. Ela pedia a Jesus diante do Santíssimo Sacramento. E anos depois, ela partilhou isso com o bispo da região, que mais tarde se tornaria o Papa Urbano IV, compartilhou essa visão. E nessa visão, depois de ter tanto pedido ao Senhor Jesus Cristo que mostrasse, Jesus mostrou que era necessário que fizesse uma memória, uma festa relativa ao corpo e o sangue de Jesus. E nisto, na mesma época, um sacerdote estava em conflito de fé. E ao partilhar isso com outros sacerdotes da Alemanha, viu que os mesmos sacerdotes também viviam esse conflito de fé, principalmente no que se dizia respeito à transubstanciação, que é essa transformação naquele pequeno pedaço de trigo, que se de fato aquele pequeno pedaço de trigo se transformaria no corpo de Cristo e que se o vinho de fato se transformaria no sangue de Cristo. Então, embora eles tivessem fé, era difícil para eles entender o significado disso. Daí a ideia deles de ir até
Roma, conversar com o Papa Urbano IV, mostrar que talvez ele não estaria preparado para ser sacerdote, nem ele nem os outros que o acompanhavam, porque ele não conseguia encontrar sentido, o sentido da transubstanciação. Nessa peregrinação até Roma, pernotou em várias cidades. Numa dessas cidades, Balsênia, da Itália, ao celebrar uma missa, no momento da consagração, ao elevar o corpo e o sangue de Cristo, ele viu jorrar sangue da hóstia consagrada, que se derramava no altar, que se derramava na pedra do altar, no corporal, que é aquele pano que cobre o altar. Nisso ele ficou tão espantado e, junto com os sacerdotes locais, ele comunicou isso ao Papa Urbano IV, que pediu que esse material, que essas relíquias fossem encaminhadas em procissão até ele em Roma. Nessa caminhada, mais pessoas se juntavam a essa procissão e o próprio Papa Urbano IV, ele não esperou que chegasse até Roma. Ele, por já saber do que se tratava, por Santa Juliana já ter revelado essas visões a ele de ansiedade, ele saiu ao encontro dessa procissão. E ao ter contato com essas relíquias, de ver essa hóstia envolta em sangue, todo o pano que é o corporal ensanguentado, ele, ao se deparar, ele levantou o corpo e o sangue de Cristo ali no meio da multidão e proclamou Corpus Christi. Ali então foi o momento em que se dissiparam várias dúvidas da multidão que se encontrava acompanhando essa procissão, da multidão que acompanhava o Papa nesse encontro, do próprio sacerdote que celebrou, e ali ele não teve nenhuma dúvida mais. Se formos pensar, não era para ter dúvida, não éramos para ter dúvida. As pessoas da época não eram para ter essa dúvida, porque Jesus disse que era o corpo e o sangue dele, que ele queria estar presente em nós através da Eucaristia. Ele queria fazer parte do nosso dia a dia. Por isso que neste momento, a partir deste ano, o Papa Urbano IV instituiu que seria feriado e que seria feita essa festa de Corpus Christi, que é o próprio reconhecimento que o pão e o sangue, através da transubstanciação, de fato se tornaria o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse sangue precioso, que esse corpo sagrado alimente a sua vida, a sua esperança, a sua jornada, e que você nunca tenha dúvida da presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e na sua vida. Esta é a palavra de Deus para você. Um forte abraço do amigo Paulo Márcio.